então. Já podemos começar também. Sim, deixa eu Tudo bem, Samboda? Tudo bem, essa semana eu fiquei meio ruim da coluna, ainda tô meio torta, tô aqui com uma bolsa de água quente aqui para amenizar um pouquinho, mas já tô me sentindo bem melhor. Sim, que bom, que bom. Falando nisso, quer compartilhar algum entusiasmo ou a melhoria da coluna já é um entusiasmo também, né? Ah, sim, sem dúvida, é assim, só precisei tomar remédio um dia de noite, assim, tô com dor, mas tô usando chá, a bolsa de água quente, cheguei a botar o colar um pouquinho assim para trabalhar. Eu trabalhei com colar porque aí eu fico mais firme, né? Aham. Mas eu considero muito bom assim, tá melhorando, tô Por que conseguindo que, meditar, por que que tu tá com dor? tô com dor na coluna, aqui Mas na má cervical. postura? Não sei o que que houve, não sei. A única coisa assim, ó, diferente, porque eu acordei segunda-feira, tava sentindo um pouco de dor nas costas, mas pouca dor, assim, uma dor tipo de um torcicolo, assim, no final de semana. Segunda-feira acordei, fiz a meditação, durante a meditação só senti, sabe quando tu sente que tá enosado aqui, tem nó, né? E Hum, aí eu digo, ah, acho que eu não vou fazer o Kaushik, não vai dar hoje. Aí eu fiz um Bastricasana, né, que é um asana que eu gosto bastante, aham. e, tá, daí eu comecei a sentir pior, e dali só foi, fui trabalhar na segunda, quando eu cheguei, estava bem mal, assim, de noite foi mais cansativo ainda, e aí terça e quarta foi bem, bem difícil, assim, mas a única coisa diferente que eu fiz no final de semana, no sábado, foi andar um pouco a cavalo, que fazia muito tempo que eu não andava. Hum, Não sei se foi isso. A pode única coisa ser, porque galopa, né? O cavalo vai galopando assim, é a vai única coisa pulando. diferente que eu fiz. Mas considero sim, Chaline, um entusiasmo, eu assim tá amenizando, não ter precisado tomar muita medicação assim nesse Tu, processo. tu pode ter em casa, é sempre bom ter homeopatia de árnica. Ah, tá. Não sei se aí tem Meninas, então retornando agora para o nosso estudo. Como estamos só nós três, acho que a gente não precisa fazer relatoria, né? Vamos fazer Acho uma que não. conversa Isso. bem Uhum. tranquila. Eu não sei qual foi a impressão de vocês, né, aí do capítulo, mas eu fiquei nos dois últimos capítulos, esse e no anterior, eu já fiquei com a impressão que o Baba está trazendo bastante exemplos, ele não está mais tão conceitual como foi nos primeiros, né? Nos primeiros capítulos eu achava que cada parágrafo tinha muita coisa para discutir. Esses capítulos estão um pouquinho mais longos, mas me parece que não tem mais tanta coisa, até porque a gente já passou por muitos conceitos nos anteriores, tá? Essa é a minha percepção assim genérica e inicial. Mas podemos avançar agora nos pontos, né? Os pontos assim que ele trouxe. Não sei se Eu alguém vou, quer eu vou, começar. eu vou confessar uma coisa, eu não li. A Eu não Lídia, li, meu livro tá trancado aqui, eu não consigo pegar ele. sério? Então eu vou aprender com vocês hoje. Vamos ver se eu relembrar alguma coisa e compartilhar. Tá, então estamos nós duas, Samboda. Tu me disse que tu É. leu, Samboda. Não, e aí agora eu vou confessar que eu li, mas eu li lá quando eu li o livro inteiro em novembro. Então eu tenho as minhas Ah, partes tá que nem ditadas eu, então. aqui, né? Tá, mas então Mas vamos eu não consegui fazer a leitura assim para isso. agora. Eu tenho só. Sim. Eita, eu li quando eu era Marg, tô que nem a Sambolda. Não, a Samboda foi um pouco menos 5 anos tempo de. atrás. É, um pouco menos.
Mas, assim, a gente vai resgatando as partes sublinhadas, então, a Didi vai nos ajudando, tá tudo bem, né? A gente vai... Nesse capítulo, eu posso começar, então, eu li agora de tarde, não É tinha que a lido. Chaline é CDF, ela leu. É que eu vou confessar que eu não tinha lido ainda, nunca tinha lido esse capítulo ainda. Todo mundo cheio das confissões. Sim. Hum, hum. Mas de dizer, então, né, o capítulo fala do pseudo-humanismo, e aí o Baba vai dizer, né, vai começar dizendo que o sócio-sentimento, ele tem um limite, né? Onde é que finda o sócio-sentimento, né? E ele vai dizer que assim que existe, digamos, um mínimo, mas existe um máximo, né, para esse sócio-sentimento, que o sócio-sentimento pode, primeiro, o meu sócio-sentimento pode ser pela minha família, ele pode ser um pouquinho maior e ser pelo meu clã, minha comunidade, né, os moradores da minha região, a minha comunidade, o meu país, pode ser, inclusive, né, todo o nosso planeta, né, mas ele vai dizer que ainda assim é muito mais, exige muito mais a gente ser um verdadeiro humanista. Então, que muitas vezes, ainda que o meu sentimento seja tão amplo, a ponto de englobar todo o planeta, digamos, todas as nações, ou mesmo ultrapassando a ideia de nação, muitas vezes a gente vai estar falando, ainda assim, de certa forma, de um certo sócio-sentimento, que podemos chamar de humanismo, mas vai ser um falso humanismo, né? Enfim, ele não vai trazer nesse capítulo mais detalhadamente o que caracterizaria um humanismo propriamente dito. O foco dele é dizer o que não é um humanismo propriamente dito, né? Quais são as limitações do humanismo, onde esse humanismo é, digamos assim, limitado. Né? Ele fala também ali no início que o máximo, o mais amplo dos sócio-sentimentos é o humanismo. O humanismo seria o sócio-sentimento mais amplo, quando engloba, né, todos os seres humanos. Mas que de regra esse humanismo ele é limitado, né? Ele não é um sentimento ideal, seja por não incluir outros seres além dos humanos, mas seja porque, inclusive, entre os humanos, há limitações, né? Digamos assim que Baba vai muito assim no detalhe de dizer que lá na sutileza, né? Lá na intenção supostamente humanística, a pessoa tem um interesse de exploração, um interesse utilitário, né? Então ele vai criticar, né, quase que, inclusive aquilo que nós podemos considerar como sendo um humanismo. Então ele vai dizer quase tudo que tem problema, então, quase tudo o que é problemático nesses nossos sócios sentimentos, né, mais limitado ou mesmo mais ampliado. Ele dá não sei se ele dá o exemplo aí, se eu estou lendo aqui no discurso certo. Por exemplo, o exemplo de sócio-sentimento é o sentimento de família, assim, e ela tem o sentimento de familiar nosso que nós temos, né, de apego com a nossa família, é um exemplo de sócio-sentimento bem pequenininho, assim, mas que pode ter vários outros, né, sócio-sentimento em outras categorias, tipo do casteísmo, religiosidade, nacionalismo, que aí já é um raio mais amplo, assim, né, de pessoas. Não sei se nesse discurso ele fala isso. Sim, é isso. Uhum, no início ele fala. Uhum. Uhum. Porque às vezes fica difícil a gente associar, né? Ah, tá, mas só sentimento é bom esse exemplo aqui, né? Uhum. Ali na página 56 é que ele vai problematizar o próprio humanismo, quando ele diz: mas e se aumentarmos a circunferência, né, digamos assim, do sócio-sentimento?
em proporção que ultrapasse o âmbito do nacionalismo ou do internacionalismo e abraçarmos todos os povos como um único povo, teremos o que se chama de humanismo, ou melhor ainda, humanismo geral ou comum, né? E aí ele vai dizer, mas o que é o humanismo? É o sócio-sentimento maximitis, né? Mas será ela, né? Será ele a panaceia para todos os problemas? Fornece ele resposta para todas as perguntas? Aí ele vai dizer não, e por duas razões. A primeira é que mesmo dentro do humanismo ainda há conflitos intra-humanistas e, em segundo lugar, no mundo vivente, os seres humanos não são os únicos seres, há também muitas outras criaturas. Então, o problema do humanismo, que muitas vezes nós falamos, é que ele exclui os outros seres que não os seres humanos, mas o Baba está dizendo que no humanismo ainda também há limitação entre os próprios seres humanos. Né? E aí, o que ele vai dizer na sequência, né, é bem isso, assim, quais são essas limitações? E aí, na página 57, ele vai dar alguns exemplos, né? Uma é quando a gente... porque ele fala ali o que significa o conflito intra-humanista, né? É quando ele quer, por exemplo, ajudar uma comunidade, né, que tem as suas carências, mas no fundo ele tá aquela ajuda é realizada com a intenção de eu ajudo, mas depois essa comunidade acaba, né, comprando dos produtos que eu tenho para vender, acaba se tornando, digamos, né, realizando um comércio comigo, ou eu exploro a sua matéria-prima. Ou então, quando uma comunidade quer ajudar a outra, alguém, né, um grupo quer ajudar outro e impõe a sua cultura por achar que a sua cultura é melhor, vamos ensinar a escrita para eles, vamos ensinar. Então, aí também, né, ele tem, eu vou ler um trechinho que eu achei muito bonito. A intenção é desenvolvê-los socialmente da forma que desejamos, mas assim acabamos destruindo a sua originalidade, a originalidade desse povo que supostamente estava sendo ajudado. Isso é um humanismo, né, mas limitado. Bah, isso me fez pensar uma coisa. Será que eu fiz bem de ensinar o indígena a mexer no WhatsApp? Interferir na cultura dele. Ainda mais o WhatsApp, Didi, não sei. Pois é, mas a intenção era de que quando ele vem para Santa Maria, se precisar de ajuda, né, entrar em contato. É. Tu deu o teu contato para ele? Porque tu seria o único contato dele a princípio, nem deu. Deu? Sim. Ah, Sim. tá. Ah, tá, então tá. Essa intenção, né, de querer ajudar, mas interferir na cultura, bom. Mas aí que. Tô exagerando, né, com esse exemplo aí. Não é bem assim, né, que o Baba tá dizendo. Eu acho que, na verdade, por exemplo, essa questão até das redes sociais e muitos costumes, existe uma abrangência, né? Acredito que atualmente tem se ampliado essas redes, né? E eu acho que o problema é o mau uso, que às vezes a gente é meio, né? Não sei se vou usar uma palavra talvez meio forte, mas meio imaturo para lidar com certas coisas, porque se a gente fizer um bom uso, independente do nosso povo, da nossa cultura, isso não vai fazer, vai ampliar as possibilidades, né, de comunicação, né? E pode haver um enriquecimento daquela cultura. O que não pode acontecer é uma interferência em que a minha cultura seja assim, seja vista como melhor que a cultura do outro, né? E que aquela cultura ancestral muitas vezes seja desqualificada, né? Entendi. Sim. Porque eles, inclusive, falam, né? Agora tu me fez pensar,
É muito comum ouvir, por exemplo, os indígenas dizendo: não é porque eu sou indígena que eu não posso usar calça jeans, eu não posso usar outro tipo de roupa, que eu não posso ter tecnologia, né? Porque não é uma intenção, não há uma desqualificação aí, né? Uhum, Sim, tem muitos indígenas se formando, uhum. médicos, advogados, dentistas, né? Sim, e no caso ali, quando eu encontrei essa família, eles estavam bem sem, bem por fora, assim, né, do que tá rolando hoje, porque aí tu consegue ter uma noção quando eu perguntei qual é o seu WhatsApp, aí ele falou, o que que é? Eu não tenho isso. Aí eu falei assim, então eu vou te ensinar. Né? Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, a gente podia, a gente não, eu fiquei pensando o que que eu poderia fazer mais, eu podia fazer mostrar um mapa de como o nosso mundo funciona e alertar com os cuidado com as mídias, cuidado com as propagandas, tudo isso é manipulação e um monte de coisa. É, enfim, só abrir um parênteses aí, vamos voltar. Sim. Ai, Didi. Hum, Sim, eu fiquei pensando, podia mostrar para eles que, olha, nós vivemos nesse sistema capitalismo, é assim, assim, assim que funciona, então vocês têm que cuidar isso, 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 isso. o Baba, para variar, né, tá chamando de doença mental, né? Tanto o sócio-sentimento que ele chama de minimites, que é o sócio-sentimento ali, por exemplo, pela família, pelo grupo, né? Como o maximites, né? Que seria o humanismo, o falso humanismo, né? O próprio humanismo, assim. Uma doença mental, eu acho forte isso, né? Ele chama muito de doença mental, mas também acho que, É né? que o Baba ele não tem medo, ele vai lá assim, ó, ele é muito, tá, ele não tem medo de ofender ninguém, porque ele é muito sincero. Eu tava lendo um livro dele que ele fala assim, ó, pros caras do capitalismo, né? Eu vou ler aqui só um trecho assim bem rápido. Porque ele foi impedido de entrar em vários países. Aí as pessoas falavam assim pra ele: "Ah, eles dizem que eu sou um homem perigoso". Não, eu não sou um homem perigoso. Eu tenho amor por cada e toda pessoa. Eu tenho amor universal. Eu não sou um homem perigoso, eu sou um homem forte. E aí ele falou mais baixinho assim: "Somente aqueles que gostam do cheiro duvidoso do egoísmo têm medo de mim, porque o egoísmo é uma doença mental e Prout não dá chance a ele". Então ele não tem piedade com os caras. Me chama de Com a doença gente, mental. né? Com a gente, na verdade, né? Ai, ai, Ele é sim. muito, muito direto. Ele não quer agradar. Sim. Aí o Baba segue dando exemplos, né? Por Mas isso que não, eu falei que mas fala deixa só um pouquinho, só para finalizar. Não é porque ele fala assim que é agressão, porque ele conhece toda a biopsicologia, as distorções dos vrites da mente, então é uma distorção da mente e ele, né, nesse sentido assim, tem fundamento. é que a gente que vê doença de uma forma, eu acho, né? E o Baba tá dizendo isso, é uma distorção, não é uma normalidade, né? Não é um padrão normal, não é um padrão saudável, pelo menos, né? Sim, com E certeza. acho que é bom também a gente chamar de doença, né? Assim, porque gera tantos males, né? A gente que tem a perspectiva da doença num sentido, mas se algo, né, algo em você gera tantos males, né? Como o egoísmo, por exemplo, né? Ou como o sócio-sentimento, né? A, Claro que é uma doença, né? a gente está acostumado a associar a doença apenas no nível físico, não é? Tipo a palavra doença. Ah, tô doente, é uma gripe, é um resfriado, uma coisa física, né? Mas uma doença mental também tem esse nível. Uhum. Sim. Bom, daí ele, então, como eu falei, acho que ele segue dando muitos exemplos, né? Às vezes fica mais difícil até da gente comentar. São exemplos, né? O que o Baba fala uma hora na página 58, que eu achei interessante, bem no finalzinho, né? Que hoje ou amanhã elas serão exploradas, né? Falando das sociedades, né? Direta ou indiretamente. E a exploração será mais intensa na esfera econômica do que em outras esferas.
né? Então, a questão econômica sempre bem central. Na página 59, ele fala dos países desenvolvidos, mas ele fala que o irônico é que nenhum dos países desenvolvidos é desenvolvido por seus próprios recursos. Todos os países que são considerados desenvolvidos são na dependência dos países, dos recursos dos outros países, né? Sim, eu estava lendo esse Após-Capitalismo, e é isso mesmo, esses países desenvolvidos, eles só são desenvolvidos porque eles exploraram os outros, roubaram ouro, escravizaram e pegaram todos, como fala, matéria-prima de outros países e se desenvolveram. Uhum. E tem algo muito legal, meninas. Eu estou avançando, tá? Me parem aí se vocês acham que eu estou, enfim, avançando demais. Mas ali na página 60, o Baba vai falar dos outros seres, né? E o quanto, né, todas as criaturas, não apenas as humanas, mas também as não humanas, né, procuram preservar a sua própria existência. Os animais e plantas são também impelidos à autopreservação. Nenhuma criatura deseja morrer de própria vontade. Essa tendência à destruição não acontece apenas no mundo intercriaturas, mas também no mundo intracriaturas, entre os próprios homens. Então, o tipo de perseguição que está sendo perpetrada aos animais no momento poderá também, da mesma forma, ser perpetrada por um grupo sobre outro, porque a própria tendência à violência contra os outros é predominante no sangue dos exploradores. Então, aqui, eu só até reli para eu me lembrar do porquê que eu tinha marcado, do quanto, claro, todas as criaturas querem sobreviver, querem se preservar, querem seguir existindo, e que essa prática dos homens, né, de destruir os outros seres não humanos, aqui em especial, porque ele diz que isso é muito frequente na sociedade atual, ela é uma tendência, é uma manifestação que pode mais cedo ou mais tarde se manifestar contra humanos também. Então, o quanto ela é perigosa também, né? Porque é um padrão mental, né? E bem no finalzinho dessa página, ele vai falar eu vou ler também aqui. Ó. Destruímos indiferentemente grandes áreas florestais, sem nos preocuparmos com o desequilíbrio ecológico entre os mundos humano, animal e vegetal. E nunca compreendemos, nem mesmo agora, que essa destruição desenfreada do mundo animal e vegetal não trará qualquer benefício à humanidade. Ao contrário, acarretará uma grande perda para a sociedade humana, porque cada entidade viva, planta ou animal, tem dois tipos de valor. Um é o valor utilitário e o outro o valor existencial. Ele vai dizer que nós, seres humanos, nos relacionamos com os seres a partir do que elas têm de útil para nós, né? E o que não é útil, a gente destrói, a gente mata, né? A gente cuida das vacas porque elas não são úteis. Agora, os outros bichos, as formigas, por exemplo, a gente não se importa porque elas não nos são úteis. Elas só têm um valor existencial e a gente não valoriza o valor existencial delas. Mas isso, no caso das formigas e de outros animais, assim, pela nossa visão também muito limitada de ver só essa questão de utilidade para nós, né? Porque se a gente fosse fazer um olhar mais a fundo, né? Todos os seres têm com certeza o seu valor e as formigas mesmo, que é difícil a gente lidar com elas, porque a gente planta as coisas e elas vão lá e comem tudo, né? Mas Vamos elas falar têm um das papel baratas também. fundamental. Hã? Vamos falar das baratas depois. A formiga tem um papel fundamental para o solo, né? Ela produz né,
movimento, arejamento, importantíssimo o trabalho dela. Mas é difícil para a gente, porque quando mexe também, né? Elas comer tudo que a gente planta é meio difícil. Sim, É, já sofri esse desafio aí muito, de querer, queria acabar com elas, que coisa triste, né? qual que é a utilidade da barata? Ah, Eu não Ninguém pode sei. ver barata que taca o chinelo, mas ela tem utilidade. Barato, eu não sei, Didi. Desentupir os ralos, os bueiros, o encanamento. É, tudo tem uma utilidade também, né? Assim, se for ver. mas isso que a Samboda falou também é bem legal, porque o Baba diz que é bem isso, né? Que a gente, por ignorância da utilidade da coisa, ou por ela não ser útil para nós diretamente, e a gente não se importar que ela tem uma utilidade mais O coletiva e ecossistema. não tão própria, ou por ignorância mesmo, por não saber da utilidade daquele ser, né? E talvez até por uma questão assim, justamente aquilo que eu falei brincando, né? Por desafiar as nossas ações, né? Então a gente planta, elas vão lá e comem. Né? E aí a gente acha que pode mais e vai lá e mata. Só que quando a gente mata, a gente causa um desequilíbrio, né? Porque a formiga tem o seu papel, assim como outras que até são consideradas como pragas, né? Na verdade, segundo a permacultura e outras linhas assim, não existe, na verdade, praga, né? Existe um desequilíbrio geral do solo e daquele sistema todo, né? Sim, tem um amigo nosso aqui, o Rodrigo e a Didi, eles são agricultores biodinâmicos, né? E ele há muito tempo trabalha com a biodinâmica. E ele diz que as formigas são as secretárias mais competentes que ele tem, porque toda vez que elas atacam uma planta, elas estão dizendo que ele tem que fazer mais, que ele não fez o que ele tinha que ter feito, que ele não fez bem o trabalho dele, que ele não trabalhou bem o solo, né? Ou que ele não plantou outra, tá faltando alguma planta ali para harmonizar, tá faltando alguma coisa. Então ele diz que são as mais eficientes das funcionárias dele, das parceiras dele. São as fiscais. Daí de Santa Maria, Cuxaline, o Isso, aqui agricultor é de Itaara. Aham, aqui de Itaara mesmo. Cara, ai, depois eu vou querer o contato. Assim, eu estou estudando um pouco de agricultura biodinâmica, até para a própria monografia, né? E para o trabalho que a gente pretende Que desenvolver no legal. sítio, A minha travou de vocês também? eu estou Ah, tá, a minha estudando. tinha travado. Voltou. E eu estou estudando um pouco de agricultura biodinâmica, mas eu não tinha nenhum conhecimento de alguém aqui perto, assim, que trabalhasse com isso para eu poder, de repente, visitar, né? Porque na teoria parece, embora muito bonito, parece ser um pouco difícil, assim, né, da gente Nossa, fazer. Samboda, quando tu vir, tem que ir lá, combinar de ir lá. Eles são muito radiantes, É? São muito. incríveis. Pura Ah, luz, Então muito. já vamos colocar no planejamento, então. Conectadíssimos, conectadíssimos. sim, eles são incríveis, são incríveis. E eles são novos sócios da Nandi. É, imagina que não vai ser essa Nandi, hein? E quando eles me disseram que topavam, eu fiquei, meu Deus, então agora eu falei para Divi até. Então a revolução tá dada já tá feito, já salvamos tudo, já tá, que eles são demais mesmo. Ele ganhou esse livro, não? Tu levou lá? Levei, eu dei para ele isso. E dei para o Dada Chandraná para ela. Porque ela é instrutora de yoga, Samboda, e uma bruxinha linda, mas também filha de agricultores, agricultora. E ele era veterinário e se revoltou com o trabalho, porque ele tinha que fazer testes, experimentos, e com isso matava os animaizinhos, né? E aí acabou migrando para agricultura e biodinâmica, né? Junto nessa. Foi muito bonito assim, o processo dele também. Virou vegetariano e já quis largar no veterinário e já virou agricultor. Muito bonito. Que legal. Quero conhecê-los. Sim, vamos providenciar.
Hum. Esse é o capítulo 8 ou Esse é 9? o 8, sim. Ah, 8, aham. Tá no final da reunião, Didi, para tu saber qual é o capítulo. Porque eu tô com o 8 aberto aqui, né? Por isso que eu pergunto, Ah, será que eu tô vendo certo? sim. Eu vou ler um trechinho bem bonito de Baba, pode ser? Da página 61. Ninguém pode ousar dizer que apenas os seres humanos têm o direito à vida e não as outras criaturas. Todos vieram da Mãe Terra, todos são originários da consciência suprema. A maioria dos seres tem seu valor existencial, mesmo que esse valor possa não ter utilidade para o homem, mesmo que esse valor, ou que o homem não seja capaz de perceber o significado da existência dos mesmos. Esse valor existencial é algumas vezes individual, outras coletivo e às vezes os dois ao mesmo tempo. E aí, no final, ali da página 61, o Baba vai dizer, até mesmo aqueles animais que têm valor utilitário negativo, digamos, as baratas, imagino que seja um exemplo de valor utilitário Pernilongo, negativo. pernilongo, pernilongo. Pernilongo, tá, que né, não tem uma utilidade positiva para nós. Então, mesmo aqueles animais que têm valor utilitário negativo ao invés de positivo e um valor existencial negativo, devem ser preservados, criando-se para eles um ambiente propício e não destruindo-os. Olha que bonito. E deve-se Tira o providenciar. pernilongo daí. O pernilongo não se encaixa aí. Ele se encaixa, ele não deve ser destruído. E Não, deve-se não, ele é o inimigo número 1 do ser humano. Não, Didi. E deve-se Baba fala. providenciar. Não. E deve-se providenciar proteção adequada para que aquelas criaturas não se tornem nocivas. Se por falta de proteção essas criaturas menos desenvolvidas prejudicam os seres humanos, o erro não é delas, mas dos humanos. Não, o pernilongo tá fora dessa lista. Eu acho que aí se encaixaria escorpião, aranha, cobra, porque tem. Eles podem ser úteis na medicina, né? Veneno de cobra é utilizado na homeopatia como, né, uma matéria-prima de medicina também. Os venenos de escorpião, essas coisas. Mas agora o pernilongo, o Baba eu já li em alguns dos discursos dele, ele fala que o pernilongo é inimigo número 1 do ser humano, que se você estiver meditando e tiver um monte de pernilongo ali, tu pode acabar com eles, porque ele é um tipo de bicho que se alimenta do seu sangue, e se ele puder, ele vai se alimentar até você morrer. Então ele fala que esse é o número 1 inimigo do ser humano é o pernilongo, e acho que ele falou mais uns 2 outros insetos assim. Mas, Didi, se eles forem eliminados, vai gerar um desequilíbrio também. Eu acho que não quer dizer que é para desaparecer. É tipo assim, tá, esse Não, bicho não tem jeito, ele vai sugar teu sangue. Tudo bem, tu tem que se proteger, mas não sim. eliminar eles por completo, né? Tem que Não ter tem como sapo eliminar. para comer o pernilongo. Tem que É, ter bastante Sapo, sapo. aranha. sim, Aham. eliminar completo acho que é impossível. Mas que a gente tem que se proteger, tem. Isso sim. Uhum. Aí entra na questão do ahimsa lá, né? Por exemplo, se você entra num ambiente onde é o ambiente natural desses bichos, tu não pode eliminá-los assim, né? Aí tem que ver, tem várias questões, mas se você tá num ambiente urbano, no centro da cidade, onde já acabou com o ambiente natural daqueles tipo de inseto, e aí você vê lá na sua casa, na parede, um escorpião do lado da tua cama e eu não sei que eu vou matar um escorpião. Vou fazer meu mantra para que ele renasça, né, numa outra outro corpo que não seja de escorpião. Mas é uma ameaça, né? Se você está no seu ambiente, na sua casa, e entra um escorpião ou, sei lá, uma cobra venenosa, uma aranha, aí a gente tem que cuidar disso. Eu acho que se não tem o que fazer, né? Não tem como
por exemplo, levar ele para o mato, colocar ele fora do perigo de ameaçar outras pessoas, a Sim, nós e ou outros, né? sim, Acho que se não tem alternativa, né? Enfim, né? Acho que se sim, não tem sim. alternativa, vai fazer o quê, né? Vai deixar o bicho podendo, às vezes, representar perigo para outros seres, né? Enfim. Olha que aqui tem uma agora eu li um trechinho que eu já não sei mais o que eu acabei de falar. Que aqui Baba vai dizer o seguinte: uma coisa precisa ser dita, que as criaturas não humanas têm para si próprias o mesmo valor existencial que os seres humanos têm para si. Talvez os seres humanos sejam capazes de compreender o valor da sua existência, enquanto os outros seres vivos não. Esta é a única diferença. Afora isso, ninguém delegou aos seres humanos a autoridade para matar as criaturas menos afortunadas. Uhum. Pois é, isso para mim faz bastante sentido, mas também às vezes eu fico pensando na praticidade da coisa, né? Não, não, acho que tá tudo certo, né? Em questão de ahimsa, quando a gente fala de ahimsa, é, a gente tem que se proteger, a gente não pode ser passivo dependendo da situação de risco que você se encontra. Né, com relação, por exemplo, a gente tá dando, eu estou falando de um exemplo de colocar a sua vida está em risco por causa de um animal ou um inseto, alguma coisa. Né, então tu tem que se preservar e não vai estar errado se você eliminar aquele ser. Agora você sai caçando aquilo, isso como um hábito de você se considerar superior e você tem o direito de caçar aquela espécie, aí isso sim está errado. Né? Tipo, Eu acho que às vezes na caça prática. caça aos javali ou caça não sei o que tem aí, né, que o pessoal faz. Aí acho que aí tá fugindo um pouco, né, desse. Acho Sim. que se encaixaria nesse exemplo, esses É, tipos eu, de caças. eu só fico pensando que às vezes a gente tem ainda uma alternativa antes de matar, sabe? Às vezes a gente tem uma alternativa Sim, de sempre colocar num tem. potinho, leva para o mato. Sim, claro, com certeza. O próprio mosquito mesmo, eu penso, às vezes é só dar uma abanadinha, esperar passar o horário que logo eles vão embora. Né? E quando eu vejo, e compra aqueles elétricos e trituram, queima os bichinhos, acho meio, né? Tem aqueles aparelhos que vai, aquilo é horror. O bicho é meio assustador, eu já vi várias pessoas usando, eu fico assim, meu Deus, quantos cadáveres em poucos segundos, né? Pobre Ah, bichinho. tem tipo, tem um monte aqui dentro da Kombi aqui. E aí quando eles estão me picando, é muito. Eu tiro, menos um. Né? Não tem problema. Não sei, Didi, vou pensar se eu te condeno ou Não, por não. isso que a gente faz a segunda lição. Você toma uma segunda lição de meditação e cara, tudo é um monte de sanskara. É o sanskara daquele mosquito vir picar você, que é uma pessoa que tá ali, enfim, vai saber o que ele vai acontecer, né? Ele é uma consciência não tão desenvolvida quanto a humana, mas vai estar de alguma forma, é um sanskara dele também. Vai estar acelerando o processo de sanskara dele também. É isso. Não, não, não complica, não complica. Isso tá lá no Yamas e Niyamas, né? Senão a gente vai cair no mesmo erro lá de ser da não violência absoluta, literal, e aonde você se torna um ser passivo e não tem como viver nesse planeta sem você ah, sem alguns micro-organismos deixarem de viver. Porque a gente respira, a gente está matando um micro-organismo. Nosso intestino tem bactérias que estão morrendo por conta do líquido gástrico, que é ácido. Então não tem como viver 100% sem aniquilar alguns seres. Então isso é um grande erro, uma grande interpretação antiga da rincha, a rinça.
né? Então não tem como. Quando a gente fala, a gente está também entrando algumas bactérias pela boca e elas estão morrendo pela acidez da nossa saliva. Então alguns seres, fazer o quê, né? Não dá para viver 100% nesse planeta sem eliminar algum tipo de vida, algum tipo de ser, bactéria ou inseto. Isso é importante de ter em mente, senão fica uma coisa fanática, né? Lá no Guias para a Conduta Humana tem bem detalhado, se eu não me engano, essa parte. Bom, eu não sei, eu não tenho mais nenhum aspecto aqui, meninas. Se vocês querem comentar mais algum. Eu, eu marquei um aqui que me chamou a atenção, que a gente é bastante. Na verdade, acho que são dois aspectos, né? Ou a gente é muito imediatista e a gente quer que tudo aconteça para ontem, e também tem o outro lado nosso que é muito descansado, que dá para deixar para amanhã, né? Mas na página 58, o Baba diz aqui, ó, não queremos nenhuma grande mudança, simplesmente prosseguiremos um passo após outro. E eu achei interessante assim, porque isso tudo é muito profundo, né? E mesmo que pareça que não está acontecendo nada, está acontecendo muita coisa, né? Eu vejo que há uma expansão, assim, embora ela seja lenta, está acontecendo. E eu acho que a gente precisa acreditar nisso, confiar que as coisas estão acontecendo, que existe um movimento, né? E o próprio estudo aqui é um movimento, né? Quando a gente para ler, quando a gente para se encontrar a cada 15 dias, é um movimento. E mesmo que aqui só estejamos nós as três hoje, mais algumas pessoas vão ver esse vídeo. E outra, tem uma energia que está sendo gerada aqui que se expande, mesmo quem não esteve presente, mas de alguma forma se conecta com essa energia, com essa intenção, eu acho que capta isso. Então, eu acredito. Sim, muito bom. Verdade, eu não tinha me tocado nessa parte ali. Na última página também, agora achei aqui um trechinho muito bonito, que é Baba, no último parágrafozinho mesmo, né? Devemos sempre ir além das fronteiras do sentimento, como ele sempre ressalta isso, né? E não é que um despertar ainda mais glorioso e refulgente nos espera? Na verdade, sim. Ah, ainda bem, né, Baba? Depois que ele acaba com tudo, depois que ele diz o caos que é a nossa sociedade, ele diz que tudo vai melhorar. Vamos lá, Baba, então estamos confiantes. Sim. Mais algum aspecto, meninas? Didi, assassina de mosquito. Não, eu acelero o processo de iluminação dele, só isso. Ah, então, então me ajuda também, me dá. Eu dou samadhi para todos os mosquitos que me picam. Samadhi liberação, mukti. Eles nem sentem. É isso, meninas, que a gente chegou no nosso horário. Enfim, foi rápido, né? Mesmo que a gente tenha ficado um tempo mais na meditação, foi rapidinho. Mas Tá. muito bom, eu acho que era bem para esclarecer o que é o sócio-sentimento do humanismo, né? As diferenças. Como eu falei, eu não achei que esse capítulo tinha muita coisa a discutir, não mesmo, eram mais exemplos. Vamos ver como é que vai ser o próximo. O próximo eu já tinha lido. Então, eu vou ter que, vou reler. O nono capítulo, então.
Posso ir pro Kirtan, então? Vai lá, vai lá. Esqueci o Kirtan. Babanam Kevalam. É esse? Ou é outro? Babanam Kevalam. Eu tô trocando aqui, peraí. Babanam Kevalam. 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 Namaskar, gratidão. Namaskar, namaskar. Próxima vez eu vou ler os capítulos. Sim. Para não Então, ficar abrindo parênteses e conversas paralelas. Então tá, daqui a 15 dias, Didi, te liga. Tag. E já tem data para vinda, Didi, para sair? Opa! Bem lembrada, tem que preparar. Agora eu vou me organizar. Acabou o curso de formação, agora tá sobrando mais tempo. Energia para pensar nisso tudo. Porque não é só pensar e planejar, tem que jogar energia, né? Sim, claro. Eu tava com resfriado e aí eu tive que dar um tempo
tô no final desse meu tempo. Sim, Aí eu vou começar a planejar e fazer os contatos. sim, sim. Hum. Agora vem uma época melhor também, né? Vai esquentar. Tava no final, nossa, um frio aqui, uma mudança de temperatura e eu fiquei bem E resfriada, mesmo assim. muito chovendo, muito chuvoso, né? Aqui, nossa, não parou nunca. Hoje voltou a chover de novo. Aqui também choveu E aqui muito. tá chuva, tava chuva forte. É, e aí isso acaba prejudicando um pouco também, né? A rotina da gente, né? Sim, Sim, A Didi ficou doente assim que a Kombi chegou, porque daí ela se mudou para Kombi, mas aí ficava frio ali dentro. 9 Ainda graus tava. ela ficou bem doente, né? De umas 2, 3 semanas, assim, bem Não, resfriada, muito tempo. eu tô me curando ainda, não tô 100%. Só na homeopatia aí. Uhum. De manhã que é ruim pra acordar assim, mas eu acho A que era Didi, renite. Renite, sabe? Acho que eu sim, descobri que era renite. sim, a Alérgica também. primavera, muito pólen, né? Muita. Muito. Todo mundo, eu até tenho que falar, responder umas pessoas que perguntaram qual a homeopatia para rinite alérgica. Tem oito homeopatias. Depende dos sintomas de cada um. Aí eu Sim, descobri o meu. Pela isso pergunta acontece. dos outros. Eu achava que era resfriado, mas não, era rinite alérgica também. Por isso que Então Também. tá. demorou. Namaskar. Muito Namaskar, boa obrigada pela noite. Namaskar, companhia. querida. Boa Boa noite. noite.